Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Tem hoje tanto um convite como um alerta de Deus para todos nós. Vivemos em uma geração de pessoas que procuram sempre, que escolhe sempre o errado. Vivemos em uma geração de pessoas que eu, como pregador, eu já observei. Se eu disser para a igreja assim: pense comigo, só de pedir para pensar comigo, a igreja, os irmãos começam a abrir a boca, a bocejar, com vontade de ir embora porque o culto ficou chato. Se eu forçar a barra e dizer para eles: faça isso, faça aquilo, é desse jeito, então as pessoas ficam focadas. E não deveriam ser dessa forma. O cristão, você quando está em uma igreja, você precisa de ser um ouvinte ativo. Como ser um ouvinte ativo? Um ouvinte que pensa, que raciocina, que entende, que interpreta o que o pregador está dizendo ou tentando dizer. É por isso que muitas pessoas ficam se lamentando: eu fui à igreja e roubaram meu dinheiro e me manipularam, mas porque as pessoas não querem ouvir. Elas preferem ouvir aqueles que fazem falso discurso. Elas preferem ouvir pessoas que têm uma boa narrativa, é o termo que estão usando muito nos dias de hoje. Então as pessoas não querem ouvir falar de Jesus, não querem ouvir falar de palavra de Deus, não querem ouvir falar de salvação, nem de pecado, nem de arrependimento. Elas querem dizer que vai ter um paraíso nessa terra e que são a menina dos olhos de Deus e que tudo vai dar certo para elas. E eu não estou dizendo que isso não seja verdade, mas eu estou dizendo que tem um processo. Estou dizendo que elas têm que entender por elas mesmas que elas não podem ser como piolho ou como papagaio. Piolho é que só anda pela cabeça dos outros e papagaio só repete aquilo que os outros falam. Eu vou ler agora um texto bíblico muito interessante para vocês, mas como eu sei que esse conteúdo não é um conteúdo atrativo, não gera visualizações, não dá ibope, como dizem, né? Eu quero pedir você que ama a palavra de Deus, que quer aprender a palavra de Deus. Nós estamos insistindo em um estudo sério, sem sensacionalismo, sem muito oba-oba, sem fofocas, tentando focar só na palavra de Deus. E então pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, porque o conteúdo tende a ser sério. Quando tiver um outro conteúdo aqui, eu estarei dizendo que ele trata de outra situação, mas aqui trata-se exatamente da palavra de Deus, sem mistura, sem fermento, vamos dizer assim. Livro de Mateus, capítulo 11, e o versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem semelharei a essa geração? São semelhantes a meninos que se assentam nas praças e clama aos seus companheiros. Jesus está dizendo aqui pela primeira vez nos evangelhos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, é tanto um convite para você ouvir, como um alerta. Só vai ouvir quem tem ouvidos. É poucas pessoas que estão procurando realmente servir a Jesus. As pessoas estão procurando a igreja e procurando Deus para que elas sejam servidas. E é por isso que elas invertem a situação. Então, se eu quisesse manipular a sua fé, manipular a crença, usar você, eu estaria pregando só aquilo que você quer ouvir. Mas como é mais importante obedecer a Deus e não aos homens, nós tentamos mostrar que embora eu, como pregador, eu esteja servindo aos ouvintes, nós estamos ali para servir a Deus. Nós somos servos de Deus, nós buscamos a face de Deus. E é importante que você entenda isso. Jesus vai repetir isso depois, aqui no capítulo 13 e o versículo 9, quando ele fala da parábola do semeador.
Então ele está falando da semente que caiu à beira do caminho, semente que caiu no meio dos pedregais, semente que caiu no meio dos espinhos e semente que caiu em terra boa. Ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A semente é a palavra de Deus, mas nem toda a terra é boa para receber essa semente, ou nem todo mundo tem ouvidos bons para ouvir. E sabe onde é que Jesus vai repetir essa palavra várias vezes, quem tem ouvido para ouvir? 7 vezes no livro do Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia. Todos os últimos versículos da carta que o próprio Jesus mandou João escrever para as igrejas, Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça. Ele disse para a igreja de Éfeso. No capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça. Ele disse para a igreja de Esmirna. Da mesma forma, vai dizer para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, vai dizer para a igreja de Sardo, vai dizer para a igreja de Filadélfia e de Laodiceia. Ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Voltando aqui para a leitura inicial do capítulo 11 de São Mateus, no versículo 19, Jesus vai dizer assim: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. No versículo 17, ele vai dizer assim, que João Batista não comia e nem bebia, dizia: tem demônio. E no 19 que eu li vai dizer: Jesus comendo e bebendo é glutão e beberrão. Para resumir isso aqui, a geração que Jesus está dizendo aqui, eu percebo, eu vejo aqui que é uma geração que não tem ouvidos para ouvir, não sabe ouvir, mas fala demais. Eles via João Batista e dizia: tem demônios. Via Jesus e dizia: glutão e beberrão. Quem está certo para essa geração? Todo mundo está errado. Uma geração que fala muito e que ouve pouco está fadada ao fracasso, a ir para o inferno, vamos dizer assim. E eu estou trazendo essa reflexão aqui de hoje, essa reflexão diária, para que você não seja como essa geração que Jesus está dizendo. Jesus está alertando: vocês conseguem ouvir? Então ouça. E depois ele diz que vocês são como meninos. Vem o João Batista que não come e bebe, vocês chamam ele de endemoniado. Vem Jesus comendo e bebendo, vocês chamam ele de glutão e beberrão. A Bíblia diz que nós devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar. Eu sempre digo aqui que se você for uma pessoa que vigia os seus lábios, a sua boca e as suas palavras, você vai se livrar de um monte de maldição na sua vida. E porque às vezes já aconteceu que você às vezes pensou algo de alguém e depois percebeu que estava completamente errado. Viu alguém e falou assim: essa pessoa não presta, e passou um tempo, você pensou: como eu estava errado. Ou quando viu alguém, pensou: que gente boa, e depois percebeu que a pessoa era a maior traíra, vamos usar a linguagem popular. Se você já passou por isso, então aprenda com esse erro. Não sai falando coisas que você não pode, não tem certeza, não pode afirmar. Não sejamos como essa geração, que não sabe ouvir a palavra de Deus, que só gosta de ouvir aquilo que elas querem. O texto aqui vai dizer que os meninos sentam nas praças e começam a gritar para os seus companheiros: olha, nós tocamos flauta, música de casamento, e vocês não dançam. Nós tocamos música de funeral, fúnebre, e vocês não ficam tristes. Então, é uma geração que reclama de tudo, é uma geração que não tem ouvidos para ouvir, e é uma geração que fala mais do que deve. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, nos livrar, que o Senhor venha sarar, Pai, a nossa alma, que o Senhor venha sarar a tua igreja, da visão espiritual.
Meu Pai, que o Senhor venha sarar os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha colocar guarda em nossos lábios, como dizem Salmos, para não poder falar aquilo, Pai, ou para não falarmos mais do que deveríamos. Deus, unge os nossos lábios, unge os nossos ouvidos e unge os nossos olhos. Obrigado, meu Deus. E vamos prosseguir com esse devocional. Participe conosco, vamos fazer com que esse trabalho continue de pé. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.